Testemunho de Samuel Hernandes. Deus abençoe todos que estão ouvindo este testemunho. Venho aqui para compartilhar com vocês uma experiência edificante que Deus tem dado em minha vida. Para que você entenda que o Evangelho é algo sério, que precisamos saber como vivê-lo na terra, para poder desfrutá-lo no céu. Vamos ler. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11 ao 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O que eu irei vos revelar, através de minha experiência, poderá mudar sua vida, porque mudou a minha, me fez viver diferente e pensar diferente, referente aos mistérios ocultos do Senhor. O tema que irei expor para os ouvintes é a triste realidade do inferno. É o que as pessoas ignoram, e o que muitos pensam de uma forma controversa. E é o que muitos debatem. Ouvimos as pessoas dizer que o inferno é aqui na terra, e outros dizem, de uma forma de piada, o inferno é em minha casa. Não podemos comparar nenhum lugar da terra com o inferno. A triste e verdadeira realidade deste lugar é horrenda. Isso é mais real que você próprio. Eu, sendo crente, nascido no Evangelho, tinha um conceito errado do que é o inferno. Havendo lido a palavra, tinha um conceito errado desse lugar. Mas agora digo que por sua grande misericórdia, o Senhor me mostrou a triste realidade deste lugar. Nós não podemos entender o inferno, porque a palavra tem que ser discernida espiritualmente, tem que entendê-la espiritualmente. A pessoa que não consegue entender esta verdade é porque sua mente está cega. A Bíblia diz em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você pode perguntar: por que o inferno? Para que o inferno? Quando o Senhor me trouxe a vida, depois de eu ver este triste lugar que vive as pessoas condenadas, o Senhor me falou claramente de todas as coisas que há neste lugar. No momento em que as almas entram neste lugar, automaticamente entram em tormento, mesmo que as pessoas não aceitem. Esta verdade está ali. O Senhor me revelou 4 princípios: o porquê, para quê e a razão do inferno. Primeiro, a razão do inferno é um lugar de castigo. Em Mateus 25 versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O segundo princípio é que o inferno é um lugar de tormento. Cada uma das almas que estão ali se lembram de tudo que cometeram na terra. Terceiro princípio: o inferno é um lugar de orações não respondidas. Qualquer coisa, ou oração feita por sua família que está na terra, depois de tua morte, não pode mudar seu estado no mundo espiritual. O homem vive pecando, e quando morre acha que Deus vai tirá-lo do inferno por pena. Toda pessoa que se achar culpada diante do Senhor, irá ao tormento, porque isso está na Bíblia. Quarto princípio: o inferno é um lugar de eterna separação. Separação porque estará eternamente separado da presença do céu. Há um grande abismo entre o céu e o inferno. Esse abismo é simbólico, e esse abismo representa o pecado, e isso nunca,
jamais deixará o homem entrar no céu. Estará separado de Deus eternamente. Eu tinha um conceito muito errado sobre este lugar. Deus havia falado com minha vida por 3 vezes. Deus havia ministrado minha vida para que eu entrasse em 25 dias de jejum. Eu não me sentia preparado porque eu nunca tinha entrado em 25 dias de jejum. A primeira vez que Deus falou comigo foi através de um homem de Deus, usado por Deus. Ele não me conhecia. Ele sabia que eu estava nesta igreja porque Deus havia revelado. Eu estava orando em um canto. Ele me chamou e disse: "Este é um jovem que está ignorante. O Senhor quer falar contigo nesta noite. Deus está te chamando para um jejum de 25 dias, que não comas alimento, e que não bebas líquido, porque Ele vai ministrar sua vida. Ele vai te revelar algo maravilhoso. Você tem que fazer o jejum." Eu me confundi todo. Eu nunca havia feito 25 dias de jejum. Nunca tinha passado por isso. Eu estava preocupado. Eu falei com o pastor. Eu nunca fiz jejum assim. Tenho suportado 2 dias ou 3 dias, acompanhando alguns irmãos, mas nunca 25 dias. O pastor me disse: "De alguma maneira Deus vai te ajudar. Se é Ele que está mandando, faça." E no momento que ele me disse, eu comecei a jejuar de várias maneiras, mas o Senhor tratou com minha vida. Enviou uma serva e um servo. Eu não queria, mas em uma noite o Senhor me chamou com uma voz potente, e me disse: "Nécio, obedece-me." Quando eu ouvi aquela voz, então Deus tratou novamente a minha vida com a palavra. Me preparei para estes dias, decidi entrar nesse jejum. Deus preparou tudo. Um quarto grande para eu orar, com ar-condicionado. Deus tocou no pastor e o pastor falou comigo: "Faça o jejum ali." Eu sinto que é de Deus esse jejum. Eu dou glória ao Senhor, porque eu não me sentia preparado. Eu estava preocupado, estava cheio de medo e de temor, e o Senhor foi preparando tudo. Minha mãe veio falar comigo: "Esse jejum que vai fazer, é do Senhor porque eu tive um sonho onde eu via você, cheio de bênçãos. Depois disso o Senhor vai revelar coisas grandes para a tua vida." Havia dúvidas em minha consciência, e não havia nenhuma resposta. Eu tinha essas dúvidas por muito tempo no meu coração. Me dava medo de dizer isso ao pastor. Me dava medo de falar para as pessoas. Estas dúvidas me confundiam. Mas Deus havia preparado sua misericórdia para a minha vida, e tinha preparado este dia. Eu preparei meu corpo e minha vida. O pastor me entregou a chave, e eu entrei naquele recinto. Uma noite antes o Senhor me disse: "Quando entrar neste lugar, não fale com ninguém, nem com tua mãe. Se ela vier desesperada, chamando, mandando abrir, você vai fechar a porta. Entre comigo neste lugar, eu vou estar contigo todos os dias. Não abra para ninguém." Eu me lembro que entrei neste lugar, guardei a chave no bolso que havia levado, levei minha Bíblia, levei meus livros que eu lia, e ali me fechei, orando ao Senhor. No primeiro e no segundo dia, minha mente dava voltas, e variava e eu pensava: como vai ser isto? Como vou começar? O que vou dizer? Qual o propósito? Mas ali eu estava, os dias 4, 5, 6 e 7. Foram dias de batalhas terríveis, foram batalhas demoníacas. Me dava dores na perna, me dava dores no estômago. Eu dizia: eu creio que não vou poder continuar. Mas do primeiro dia que eu entrei, Deus começou a me revelar todos os tipos de versículos na Bíblia que falavam do inferno. Todo tipo de versículo que revelava a razão do inferno. E aqueles textos martelavam na minha mente, e eu pensava: por que cada vez que abro a Bíblia, porque todo texto revela o inferno? Eu comecei a dizer: Senhor, o que queres me dizer? Me fale, eu estou preocupado. O Senhor foi me revelando. No 7º dia, eu estava mal, suando frio, me sentia tão mal que eu disse ao Senhor: Senhor, eu hoje vou entregar, vou buscar na Bíblia um versículo que me dê um sinal, que me diga que eu tenho que entregar. Irmãos, a mente do homem é muito astuta. Onde começa o Antigo Testamento, quase não fala de inferno. Eu vou abrir a Bíblia ali. Em alguma parte desse texto, tem que falar comigo. Eu fechei meus olhos e abri a Bíblia.
No livro de Números, exatamente onde diz sobre os filhos de Coré, quando se rebelaram contra Moisés, e por haver se rebelado contra Moisés desceram vivos ao Seol. A palavra Seol significa inferno, e quando eu li aquilo comecei a imaginar as pessoas vivas em carne e no corpo, caindo no inferno. Não imaginava porque já havia lido Marcos capítulo 9, versículo 43. Onde diz: E, se a tua mão te escandalizar, corta-a, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Todas estas citações davam volta em minha mente. E eu dizia: Deus meu, como deve ser isso? Essas pessoas caíram vivas e estão em tormento. Isso é tremendo, terrível. No dia 7 o Senhor me levantou do piso, eu estava encostado, e chorava e dizia: Senhor, se eu vou terminar este jejum aqui morto, eu terminarei, está bem, já que tu queres que eu não saia. Na noite deste dia eu estava dormindo, de repente senti como um tremor em meu corpo, e fiquei como desperto, e comecei a ter esta visão. Eu não sei se estava acordado, eu não sei se estava dormindo, uma luz resplandecente mais forte que qualquer luz na terra, uma luz que me cegava, estava ali dentro, apareceu de repente ali dentro, aquela luz era grande e eu dizia: bom, é o abajur que está forte. Quando eu olhei estava apagado, e eu pensei: que luz é essa? E aquela luz começou a apagar-se pouco a pouco, e de trás daquela luz, comecei a ver um personagem. Estava suspenso no ar como a uns 60 centímetros do chão, e estava com suas mãos abertas. Quando eu vi isto eu disse: bem, quem é essa pessoa? Detrás dele eu vi duas asas que se esticavam, entendi que era um anjo, eu disse: um anjo. Um anjo do Senhor. O Senhor me trouxe aqui para me mostrar um anjo. E quando a luz se apagou, eu vi um rosto mais formoso que nunca tinha visto, o rosto de um anjo precioso. Seus cabelos eram como de ouro, e aquele anjo me olhava com tanta ternura, seus olhos eram azuis, o rosto tão bonito, tão formoso, tão limpo, ele me olhava com ternura, e sorria, ele tinha um cinto de ouro que cruzava o peito, e um cinturão de ouro na sua cintura, tinha uma espada guardada em sua bainha, a espada resplandecia, parecia como se houvesse tirado de um forno, a espada emanava fogo. Ele tinha uma sandália que brilhava como ouro, e os pés pareciam de fogo, e saíam como raios. Ele estava no ar. Ele foi baixando lentamente até se aproximar de mim, e se inclinou, e eu vi quando se ajoelhou, e quando estava perto disse: Samuel. Quando me chamou por meu nome, aquilo me assombrou, eu disse: como me conhece? Ele disse: me enviaram para te dar isto. De repente em sua mão esquerda apareceu um copo de ouro, e na sua mão direita uma colher de ouro. E ele me disse: abra a boca, eu tenho que te dar isso. E colocou a colher dentro do copo, e pegou um líquido que parecia um suco. Eu abri a boca e ele me deu a primeira colherada, o sabor era como mel. E o anjo me disse: são mais duas. Me deu mais duas colheradas, eu tomei as 3 colheradas. E no momento que eu ia pedir que ele me desse mais, o anjo desapareceu diante de mim. Eu me dei em si, e percebi que estava no quarto, e eu disse: Senhor, tu mandaste um anjo, e eu comecei a chorar e dei glória ao Senhor, e disse ao Senhor: este é um dos teus, tu me trouxeste aqui e mandaste um anjo para me fortalecer, te dou a glória. Então todos os dias, dia 8, 9 e 10, foram dias de entrega. Chorei como nunca, me humilhei como um menino. Chegou num momento que eu já não me sentia, parecia que eu voava no ar, orava e não cessava de orar. Percebia que as horas passavam e eu não deixava de orar, queria orar. Esse líquido do céu levantou minha vida, um desejo de busca, um desejo de entrega. Eu intercedia pelo mundo, orava por muitas pessoas, me vinha na mente tantas dificuldades. E eu dava glória ao nome do Senhor. Depois de 3 dias, às 11 da manhã, me levantei estranho, me senti estranho, senti que algo ia acontecer neste dia, me sentia preocupado. Eu caminhava naquele recinto, para lá, e para cá, e dizia: algo vai acontecer. Que será? O que vai acontecer? Ao meio-dia,
Decidi me ajoelhar no meio do recinto, e comecei a sentir algo estranho. Ao meio-dia comecei a sentir um frio nos meus pés. Aquele frio de repente passava e sumia, e eu dizia: "O que é isso, Senhor?" Imediatamente levei meu rosto ao chão, e numa visão, comecei a me ver quando fechei meus olhos, e na visão eu via quando eu era pequeno, quando eu tinha 3 ou 4 anos, brincando em casa com meu irmão. Fui vendo e fui crescendo, e logo vi mais adiante quando era adolescente, e jogava com meus amigos da escola. Me vi caminhando pelas ruas da cidade, quando eu ia para a escola. E eu dizia: "Porque cada vez do que fecho meus olhos, eu vejo isso." Logo vi mais adiante quando eu ia à escola dominical, quando ia à classe de adolescente e à classe de jovens. Todas aquelas fases foram passando. Chegou o momento, de quando eu tinha 14 anos, eu fui viver fora de minha casa, a cidade de uma tia. Eu já havia me apartado do Senhor. Andava com meus amigos, andava em lugares seculares, minha vida se degradou. Comecei a conhecer as coisas do mundo, e me vi nesta fase. Naquele momento que saí de casa comecei a viver apartado de Deus. Essa fase passou por minha vida, e eu vi quando passou todas essas fases até quando virei filho de Deus. Eu chorava quando abria meus olhos, e recordava aquelas coisas tremendas que vivi, os momentos difíceis que vivi em miséria, que vivi na bebida, nos vícios e na droga. Aqueles momentos martirizavam minha mente. Eu dizia: "Senhor, por que tu está me recordando isso?" E ia passando cada momento. Eu olhei no relógio, já era 5 da tarde, e nesse momento, quando me dei conta, o frio que eu havia começado a sentir meio-dia, já havia subido mais um pouco acima dos meus pés. Eu fui e me ajoelhei em cima de uma poltrona, e meus pés começaram a doer, e meus ossos estremeciam, e aquele frio começou a subir, e aquelas fases continuaram passando. Em um momento me vi parado em uma passarela. Eu queria tirar minha vida. Aquele dia Cristo do céu me chamou de volta ao Evangelho. Eu entreguei minha vida novamente em seus braços. Eu via quando o Senhor me libertava, o dia que eu estava parado naquele lugar. Eu não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas aí nesta visão o Senhor me revelou. O Senhor estava ali parado, e ao redor dele havia um grupo de anjos que estavam batalhando por mim. E vi um demônio imenso que saía do meu corpo e ia embora. O demônio que me mantinha oprimido na bebida e nos vícios. E nesse dia ele se foi de minha vida, porque eu entreguei minha alma a Cristo. Nesse dia eu me reconciliei com meu Senhor, quando Deus dos céus mudou minha vida. Neste dia o Senhor estava aí comigo e eu não sabia. Quando eu despertei e me coloquei a chorar, eu disse: "Senhor, esse dia eu me entreguei. Eu acreditava que estava só ali. Mas tu estavas comigo, tu estava me olhando e eu não sabia, Senhor. Tu estava perto de mim. O Senhor estendeu suas mãos, por isso eu estive escutando sua voz quando me dizia: por que vai fazer isso, se eu te amo? Por que quer tirar a vida?" E no momento que vi aquela visão, de repente voltei a mim. Aquele frio já havia subido até minha cintura, aquele frio ia subindo lentamente. Era um frio estranho porque eu sentia dor. Me doía os pés, me dava dores nas pernas, e nos joelhos. Era um frio que ia afetando meu juízo, e doía meu corpo. E de repente senti que meu coração estava acelerando. Meu coração acelerava fortemente, e o frio ia chegando perto do coração. Quando estava próximo do meu peito, meu coração começou a diminuir. Meu coração ia parando lentamente. Eu escutava. Em um momento eu me encostei em cima do sofá. Coloquei meu rosto sobre minha mão direita, minha mão esquerda estendeu para baixo. E o frio chegou até meu pescoço, e eu ouvi o último batimento do meu coração. Quando deu meu último batimento, bum! Eu ouvi no meu ouvido. Eu dizia: "Que aconteceu comigo? E por que eu sinto que meu coração não está mais batendo?" E de repente tentei falar. Me recordei do irmão que cuidava da igreja, quando ameacei chamá-lo. Minha língua estava presa ao paladar. Eu não pude abrir a boca. Estava presa. Eu dizia: "Que aconteceu comigo? Aconteceu algo aqui comigo. Eu não entendo. Por que isso?" O frio havia gelado todo o meu corpo. Eu não entendia que era o frio da morte. Deus estava me provando. Deus permitiu que eu provasse a morte.
para que eu entendesse que assim é a morte. E nesse momento eu via tudo, mas não podia me mover, eu estava inerte. De repente comecei a escutar Samuel Hernandes, homem que estava ali encostado. Escutei como trote de cavalos, vinha como no ar, saía do fundo da terra. Aqueles cavalos relinchavam, vinham com uma grande velocidade, vinham se aproximando. Por um momento eu pensei que era alguém assistindo alguma coisa na televisão, mas eu disse não, porque eles estavam vindo pelo ar. De repente olhei por baixo da porta do recinto onde eu estava. Os cavalos estavam ali na frente da porta, e por debaixo da porta eu via que se acendeu uma chama. Uma chama começou a arder do outro lado. Quando eu vi que a chama era um fogo alto que queimava, escutava como se queima o pasto, como quando se queima uma montanha. Aquela era uma chama forte, e eu dizia: o que está acontecendo? Esse fogo como está aceso, eu vou morrer aqui queimado. Que fogo é esse o que está se passando, Senhor? Explica-me. Eu procurava gritar, mas minha boca não se abria. E a chama estava do outro lado, e de repente a chama começou a entrar. Por debaixo da porta, eu percebi que não era qualquer fogo, porque não queimava a porta que era de madeira, e muito menos havia fumaça. E a chama entrou, a chama era viva, e eu disse: Deus meu, o que é isso? O que está acontecendo? Por um momento minha mente me traía, porque eu disse: tanto que eu falei do inferno, tantas coisas, Deus meu, onde eu irei? E de repente das chamas, uma voz, aquela voz de estremecer, eu senti como as paredes se estremeceram, eu senti que meu corpo se estremeceu, escutei uma voz potente que chamou pelo meu nome. E me disse: Samuel. Quando aquela voz me chamou eu me senti pequeno, eu senti que eu não valia nada, me senti insignificante. Aquela voz era uma voz potente, e às vezes era uma voz doce. Aquela voz tirou de dentro do meu coração algo terno. E eu disse: Senhor, o que aconteceu comigo? O que é isso? É o anjo que veio estes dias. Diga-me. E de repente a voz voltou a me dizer: eu sou Jesus de Nazaré, aquele que se entregou por ti na cruz do Calvário. Eu sou o Cordeiro imolado. Eis que vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da vida e da morte. Tenho autoridade no céu e na terra. Samuel, eu venho aqui para te revelar. Por isso eu te trouxe aqui. Por isso que eu vim aqui. Porque eu queria te revelar um conceito que estava errado em teu coração. Tu tinhas um pensamento leviano em teu coração, enquanto no mundo espiritual eu queria que você entendesse. Porque eu vou te usar como instrumento para revelar ao mundo e os povos e as nações, que existe um lugar de tormento, que existe a triste realidade, de um lugar onde o homem viverá em tormento para sempre. E eu disse: como é isso, Senhor? Ele me disse: levanta-te. De repente uma força entrou no meu corpo, e eu fiquei ao lado daquele fogo. Eu sentia o fogo como suava, eu sentia o calor mas não me queimava. Eu tinha um temor e não queria tocar aquela chama. Aquela chama estava perto de mim. De repente senti a mão delicada do Senhor que tocou meu ombro. E me disse: Samuel. O Senhor passou sua mão na minha frente. E sua mão estava ligada às chamas. Eu não podia ver exatamente seu rosto. Seu rosto é resplandecente. A figura de sua mão era convertida em chama. Passou na minha frente e fez um sinal. E o Senhor me disse: olhe. E quando eu olhei na minha direita, eu fiquei assombrado no que eu vi. Nunca pensei que ia ver isso. Eu me vi exatamente onde eu havia caído. Ali estava eu com meu rosto sobre minha mão direita, e mão esquerda caída. E neste momento, quando me vi, eu me assustei e disse: Senhor, como é isso? Estou ali, como posso me ver assim? Que aconteceu comigo? Porque me vejo lá e me vejo aqui. O Senhor me disse esta palavra: porque aquele não é Samuel, Samuel é este que está aqui, porque eu morri. Aquele é seu corpo, e esta é tua alma. Estás no mundo espiritual, filho. Eu quero que entenda que existe o mundo espiritual. Tu ignorava isto, filho. É você, Samuel. Eu não morri por teu corpo. Há muitos que olham para aquele corpo, há muitos que cuidam do corpo, há muitos que pensam e se preocupam somente pelo corpo, e não pensam na alma. De que vale ao homem, filho, ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma?
Eu morri por você na cruz, por sua alma. Eu não morri por seu corpo. Meu pai deu uma ordem para aquele corpo. Ele voltará ao pó porque do pó foi tomado. Tua alma terá um lugar no meu reino. Eu darei um novo corpo para a tua alma, um corpo glorificado, igual eu tive quando me levantei da tumba. E eu lhe disse: Senhor, por que aconteceu isso comigo? E o Senhor me disse: Isso é o que acontece quando uma pessoa morre. Então eu fiquei desesperado. E eu disse: Não, Senhor, como é isso? Por que não me disse que eu ia morrer? Que aconteceu, Senhor? O Senhor me disse: Não, filho, tem paz. Tocou em meu ombro, e entrou em mim uma paz sublime, dentro do meu coração. Ele me disse: Tu não vai morrer, teu corpo não está morto. Eu soprei alento de vida em teu corpo, para que ele não morra. Seu coração continua batendo. Irmãos, eu não sei por que o homem ama tanto esta vida. Eu não sei por que o homem se apega tanto. Eu me senti mal quando o Senhor me disse que eu havia morrido. Eu não sei por que o homem se apega tanto a este corpo. Paulo dizia: Quem me livrará do corpo desta morte? Eu havia me sentido mal, e Jesus tocou meu ombro e me disse: Paz. Teu corpo continuará vivendo. Me disse o Senhor. Bem, eu quero que saibas que há alguém que quer te destruir. Foi a primeira revelação que o Senhor me entregou. Há alguém que quer te matar, há alguém que te odeia, e vai fazer tudo o que é possível para te destruir. Eu me recordei de tantas pessoas que eu tinha desavenças, quando eu estava no mundo, me veio tantas imagens. E eu disse: Senhor, por quê? O Senhor me disse: Teu inimigo virá aqui. Eu permiti que ele viesse. Eu disse: Senhor, como? Como ele virá aqui? O Senhor me disse: Ele chegará neste momento. De repente estávamos ali, o Senhor e eu. Apareceu uma nuvem. Uma nuvem convertida como um fogo. O fogo era escuro. O fogo era estranho, muito diferente do que eu havia visto. E aquele fogo subiu naquele lugar, e de repente de trás dessa nuvem de fumaça, apareceu um homem. Aquele homem que eu vi me deixou assombrado. Ele tinha um paletó negro, e tinha calça negra. Seu sapato era negro. Aquele homem era muito atrativo. Seus olhos eram negros penetrantes, um olhar profundo. Tinha uma barba finamente afilada. Era um homem muito elegante. Sua camisa era branca e sua gravata negra. Ele estava me olhando, me olhava com um olhar profundo, me olhava como que com ódio. E eu disse ao Senhor: Senhor, quem é este homem? Me disse o Senhor: Observe-o bem. E quando eu olhei para ele, eu disse ao Senhor: Senhor, este homem é estranho. Eu nunca o havia visto. Eu não o conheço. Eu não sei quem é este homem. Eu não briguei com ele. Me disse o Senhor: Ele é Satanás. E quando me disse que era Satanás, eu me assombrei. E eu disse ao Senhor: Senhor, Satanás é assim? Me disse o Senhor: Que viste nele? Então eu comecei a descrever ele. Seus dedos estavam cheios de anéis de ouro, tinha uma gargantilha, e tinha como uma espécie de relógio especial desses antigos de ouro. Ele era muito elegante, parecia um executivo este homem. Ele parece um artista, parece um homem famoso, parece um milionário. O Senhor me disse: Assim é, minha palavra diz que ele se transforma em anjo de luz, e ele é todo em pecados. Ele representa o pecado. Por isso que é fácil um homem pecar e a mulher também, filho, porque é isso que lhe oferece. Isso é o que o homem busca: fama, dinheiro, grandeza e beleza. O homem busca isso. O homem e a mulher desejam isso na terra. Isso os faz eles sofrerem e os engana. O homem busca a vaidade. Eu não sei como a mulher faz para viver tão cheia de vaidade na terra. Cada mulher na terra vive levando sua vida de vaidade. Entretanto, a vaidade é um pecado. Satanás tem destruído a humanidade. Ele é quem ensina a vaidade à mulher. Ele que ensina o orgulho ao homem. Ele é todo ego, toda pompa, toda grandeza. Entretanto, não é assim. Meu pai lhe fez um espanto. Meu pai destronou ele de seu trono, e tirou dele o lugar de grandeza. Tirou dele seu esplendor e sua formosura. Ele somente é um bastardo, abominável. Ele é um morto. Ele é um desprezível. Ele será um espanto, e nunca deixará de ser. De repente uma chama, e ele desapareceu.
A mesma chama que o formou, aquela mesma fumaça, começou a formar uma figura, e começou a ter um odor, que causava náuseas, fedia como carne podre, todo tipo de odor mau. Eu já estava mal. E eu disse ao Senhor: Senhor, quem é esse? O Senhor disse: já verás, quem é ele? De repente, quando a fumaça terminou de formar a figura, e terminou de descrevê-lo, o que eu vi me deixou assombrado. Eu comecei a olhar para ele desde os pés, porque eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu estava vendo um ser que metade é animal, e metade é homem. Meio homem, meio bode. Era um bode, e tinha casco, não tinha pé. O casco que tinha era de bode, sua pele era peluda, como a de um animal, tinha testículos como um bode, e seu rabo começava como o de um bode, mas terminava como cauda de escorpião, terminava com um aguilhão de um escorpião, e se movia para várias partes. Eu fiquei assombrado, e disse: por quê? E quando levantei meu rosto e olhei para ele, vi seu corpo cabeludo, seus ombros eram pontiagudos, suas mãos caídas, e seus dedos largos, e seus braços largos. Aquele rosto formoso se converteu em algo horrendo. Seu nariz havia crescido como de bruxa, sua pisada se alagou, sua boca se estirou, parecia a boca de um sapo, era horrendo. Seus olhos eram como de uma vela, já não estava com olhos negros, suas orelhas haviam crescido como de um lobo. E tinha asas que começavam como de pombo e terminavam como asa de morcegos, e em cada asa tinha garras como garra de uma águia. Era horrendo. Embaixo das asas tinha aguilhões. Ele estava olhando para a parede, como com pena, com medo e com temor. Estava ali com suas asas caídas. Em seu peito havia escamas, e em cima de seu peito, ele tinha o número 666 marcado. Me disse o Senhor: esse é o número que ele representa, esse é o número que está em minha palavra. Olhe, não tenha medo dele. Quando eu olhei, entrei em pânico. Eu senti muito temor, mas Jesus voltou a colocar sua mão sobre mim e disse: tem paz, Samuel. E quando Jesus me tocou, eu senti uma paz em minha vida. Então levantei meu rosto e fiquei observando ele. O Senhor me disse: ele teme meu nome. Repreende-lhe no meu nome. Eu quero que tu saibas que eu tenho autoridade contra ele. Minha palavra diz em Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Temos autoridade contra o diabo. O Senhor me revelou que tinha autoridade. Em um momento, de repente, o Senhor me disse: olhe para que vejas que eu tenho autoridade sobre ele. O Senhor disse para ele estas palavras: se me permite falar. Quando Satanás olhou, rapidamente, ele não olhou para o Senhor, senão olhou para mim. E ele disse uma palavra: te odeio, maldito. E quando me disse assim, o Senhor lhe disse: imudece. Satanás se virou como que com vergonha e pena. O Senhor disse para ele: desaparece. E quando Jesus levantou sua mão, aquela chama voltou a consumi-lo, e desapareceu. Eu entrei em pânico. Ele era horrendo, tinha seu rosto horrível, pelo seu rosto caminhavam vermes, sua cara era larga, tinha uma ferida podre em seu rosto, horrendo. E o Senhor me disse: eu quero que você veja o lugar onde ele está. E quando o Senhor me disse isso, eu pensei rapidamente: é o inferno. Eu disse ao Senhor: não, Senhor, como? Eu não quero ir a este lugar. E o Senhor me disse: vem, não tenha temor, vem comigo, eu irei contigo. E de repente o Senhor me tomou pela mão esquerda, e quando eu senti a mão do Senhor me levar, eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou flutuando no ar. Me disse o Senhor: a alma pode voar, filho, se tu não sabias, a alma no mundo espiritual pode atravessar qualquer coisa. Quando subimos, eu pensei que ia bater no teto, e de repente minha mão passou. Subimos a outro recinto na parte de cima daquele lugar, subimos a outro, e de repente estávamos em cima. Quando me dei conta, estávamos em cima daquele lugar onde eu estava em jejum. Eu comecei a subir com o Senhor, senti que a brisa no meu rosto, íamos a grande velocidade, e chegamos às nuvens. Era de noite.
E de repente se fez dia. Jesus fez um sinal com a mão. Isso tornou dia, e no instante que eu olhei, vi todas as redondezas da terra. Estávamos a uma altura imensa. Eu disse ao Senhor: Senhor, a terra é grande. Eu me olhava, eu não acreditava que estava ali nas nuvens. E de repente, quando olhei acima, vi outras nuvens. Mas aquelas nuvens eram negras, pareciam como bolsas plásticas. Algo se movia dentro dessas nuvens. Aquelas nuvens se estendiam a todo o âmbito da terra. E eu disse ao Senhor: Senhor, e esse manto negro que é? O Senhor Jesus me disse: Isto está em minha palavra, olhe e veja. O Senhor tocou em meus olhos, e tocou em meus ouvidos, e de repente, comecei a ouvir uns sons estranhos. Era um som como de animal, eu não entendia, e disse ao Senhor: Que é isso, Senhor? E quando comecei a olhar, vi todos os tipos de rostos horrendos, estavam pegados ali, uns com os outros, e vi que começavam a descer a uma grande velocidade. Um descia, depois outro, e eu dizia: Senhor, o que é isso? O que são? E o Senhor me disse: Você tem lido minha palavra em livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12? Minha palavra diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Me disse: Estas são as regiões celestes, eles estão aqui. Minha palavra diz no livro de Apocalipse que quando Satanás foi lançado do céu, não se achou lugar para ele no céu, nem na terra. Ele não pode estar na terra. Ele foi para o inferno, e atormenta as almas. Os demônios vão à terra e atormentam o mundo, porém eles não podem viver na terra. Este é o lugar de habitação deles. Estas são as hostes espirituais de maldade. Estas são as regiões celestes. Irmãos, uma grande quantidade de demônios. Era horrendo. Havia todos os tipos de rostos. Rostos humanos e corpos de animais. Tinham também rosto de animal e corpo de humano. Horrendo. Eu não posso descrever. Esse cinematográfico como Spielberg, que faz esses filmes de horror, é o diabo que os tomam para fazer monstros tão horrendos. É assim semelhante como esses monstros de horror. Assim eu os via. Eram todo tipo de demônios, grandes e pequenos. Havia uns demônios pequenos, havia uns imensos, pareciam índios. Outros pareciam, como goliras, tinha cara como de águia, eram horrendos. Aqueles demônios olhavam para mim e riam. O Senhor Jesus estava ali. Eles se viravam em todo momento que o Senhor Jesus olhava. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que eles descem e sobem? Jesus me disse: Cada um que desce vão fazer uma maldade na terra. É uma ordem estrita dirigida por seu chefe, Satanás. Ele os manda operar a maldade. Satanás não descansa. Todavia a maldade na terra. Cada dia que amanhece ele está enviando os demônios para fazer maldade. Todos que descem fazem maldade, cumprem e voltam. Os que estão subindo, já cumpriram a missão que ele as encomendou. Os que estão descendo, vão dispostos a cumprir. Eles dia e noite sem descanso fazem maldades. E eu disse ao Senhor: Senhor, para onde eles vão? Qual o lugar onde eles operam a maldade? O Senhor Jesus me disse: Em todo o âmbito da terra. E o Senhor começou a descrevê-los. Me disse: Veja aquele que vai, filho. Neste momento ele vai entrar no corpo de um homem, para que faça mal à sua própria filha. Veja aquele outro que vai lá, me mostrava. Aquele vai entrar no corpo de uma jovem, para fazer ela se prostituir, e tornar ela uma prostituta, e fazer que ela viva em todo tipo de mal. Veja aquele, ele vai entrar no corpo de um jovem para que ele se suicide, porque não consegue solução, a droga o está transformando, está morrendo doente, e Satanás vai levar para ele o suicídio na mente, através deste demônio. Aquele outro, filho, aquele também vai entrar no corpo de um ancião, para que envenene-se. Cada um desses demônios irão levar maldade. Todos eles vão à terra obrar a maldade. O homem mata, o homem rouba, o homem faz maldades, e o homem maldiz, porque os demônios diariamente estão na terra. Eu me indignei, e disse: Senhor, para isso.
Tu é o Filho de Deus, tu resistiu na cruz, tu tens autoridade para isto. O Senhor Jesus me disse: eu posso deter, mas não irei fazer. E quando Jesus me disse assim, eu lhe disse: Senhor, como que tu não vai fazer? Se tu é o Filho de Deus? E o Senhor me disse: se minha igreja orasse, se meu povo deixasse tantas trivialidades, se meu povo buscar meu nome, se meu povo se humilhar, se meu povo clamar dia e noite, se frearia tanta maldade na terra. Eu enviaria anjos na terra, que iriam travar uma batalha na terra que livra meu povo. Vocês são os sacerdotes intercessores. Diga ao meu povo que me busque e que ore. Eu posso lhes dar tudo o que me pedirem se clamarem. Se meu povo orar, essa maldade cessa. Eu comecei a chorar e disse: Senhor, quanta gente sofre no mundo, quanta gente está neste momento sofrendo. Senhor, por quê? Eu quero clamar, me dê intercessão, eu quero orar pelo mundo. E o Senhor me disse: Filho, se teu coração está disposto, eu te darei tudo o que me pedir. O Senhor Jesus me disse: vem, vamos. E caminhamos mais adiante, e nesse momento o Senhor me disse: eu quero que você veja um lugar que há aqui. E aparecemos num recinto, e havia uma cobra, ela olhava horrivelmente. O Senhor Jesus me disse: eu não posso entrar, somente você vai entrar. Entre e não tenha medo, veja o que tem lá dentro, e eu te direi o que há aí. Eu nunca me colocarei diante do trono de Satanás, filho. E nesse momento eu disse: Senhor, por quê? O Senhor me disse: este lugar é o trono de Satanás. E quando eu caminhei como uns 10 passos naquele lugar, havia uma porta de bronze, e nesta porta estava cheia de sangue. As paredes destilavam sangue, havia um odor horrendo naquele lugar, eu via carne podre, e de repente aquela porta se abriu sozinha, e olhei até uns 60 centímetros, havia excrementos humanos, parecia uma fossa seca, e vi uns demônios grandes que estavam parados à direita, pareciam uns guardas, estavam com os pés metidos dentro daqueles excrementos. Eram como guardas, ali parados, eles não me viam. O Senhor me disse: não tenha medo, eles não irão te ver. Me aproximei e cheguei até a porta. Em meio das trevas que havia ali, vi que saía dali uma gargalhada horrenda. Aquela gargalhada estremeceu aquele lugar, e aquela gargalhada ordenou que fizessem maldade. Disse: façam maldade, façam maldades. De repente apareceu, e quando eu vi, era Satanás vindo, e vi vermes ali que estava formando uma espécie de um cifrão. A Bíblia diz que Satanás se senta sobre vermes, sua cama é vermes, se tu não entendes seu literal. De repente vi como um altar, e aquele altar era puro vermes e ali se sentou Satanás. E logo apareceram 2 personagens que eram iguais a ele, eram semelhantes a ele. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que são tão iguais? Me disse o Senhor: sabe que Satanás em todo tempo quer ser igual ao meu Pai. Em todo tempo ele quer imitar o reino do meu Pai, por isso ele buscou sua trilogia, ele também escolheu 2 demônios para lhes dar autoridade, ele delegou a autoridade. E eu disse: como é isso? E o Senhor me disse: o que está à sua direita, é um general, ele que comanda a maldade na terra, ele é encarregado de criar a maldade, ele é o segundo depois de Satanás, sabe por quê? Porque Satanás sempre quis ser meu pai. Meu pai e eu somos um, mas estamos divididos em 3. Nós podemos nos manifestar de várias formas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás sempre quis nos imitar. E nesse momento esse demônio estava com um livro na mão. O Senhor me disse: o que ele tem ali, são as estratégias, de maldade para a terra, que ele leva para a terra. Todo este reino está ordenado, ninguém se opõe um contra outro, todos obedecem a Satanás. Este que está do lado direito é o que leva a maldade à terra. Se chama Satanás, este é o segundo depois dele, e o da esquerda é outro e ele tem outra missão. A missão dele é lutar contra tudo que se chama igreja, ele persegue a igreja, sua maldade é contra o cristianismo, a maldade que ele opera na terra é contra os crentes. Esse é o general que é encarregado de enviar demônios para destruir ministérios, destruir igrejas, destruir pastores. Tem que orar, servo.
porque ele irá enviar principados de demônios que fazem danos. Satanás e Satanate são os dois segundo depois de Satanás em seu reino, e me mostrou uma quantidade de demônios e começou a nomeá-los. O Senhor me disse: cada um deles estão subordinados a Satanás e tem sua missão. Brulas é um demônio horrendo que cria maldade na terra. Core, esse que cria os maus sentimentos. Risham, esse que faz que o homem se prostitua e se vicia em drogas. Macham, esse que faz que a mulher se vicia em drogas. Babatis é o demônio que faz a gula na terra. Todos o Senhor me falou de Gulai, me falou de Pergom, um demônio que cria persecução na terra. Me disse: Pergom é um demônio horrendo, ele também faz maldade na terra. Cada demônio que me foi falando tinha uma estratégia na terra, e tinha um tipo de trabalho na terra. E eu disse: Senhor, como é possível que este reino seja assim? E como é possível que algumas vezes dentro da igreja não temos uma ordem? Como é possível que às vezes estamos na igreja, e estamos desapercebidos, e não fazemos as coisas segundo o Senhor faz? O Senhor me disse: Satanás tem ordem nisso, Satanás trabalha nisso e não descansa, por isso ele está efetivo em tudo que faz. Meu filho, não tema, eu sou o Cordeiro imolado e venci, e diga à minha igreja que ela tem autoridade contra ele. São muitos na terra que me clamam agora, são muitos na terra que buscam meu nome, e a eles é dada autoridade para vencer. Neste dia voltamos à terra, e no dia 12 à noite, ouvi a voz do Senhor que me chamava. E quando ouvi aquela voz caí como morto, de repente vi a chama estava perto de mim. Jesus me disse: Vem, vamos. E voltou a me tirar do corpo, voltei a flutuar, voltei ao mesmo lugar, chegamos ali nas nuvens, e era noite, e de repente se fez dia, e o Senhor me disse: Hoje quero que veja o lugar onde as almas sofrem. De repente vi a terra abaixo e as redondezas, e olhei no fundo da terra, como uma sombra de um homem que estava deitado, olhei e havia como uma força dentro, e tinha a figura como de um ser humano, e eu disse ao Senhor: Senhor, o que é isso que está ali embaixo? O Senhor me disse: Esse é o inferno, vamos. Me tomou pela mão, e começamos a descer, e começou a aparecer bastante redemoinhos. Era como furacões que davam voltas em grande velocidade, apareceram em nossa frente, e começamos a descer. Eu senti a paz no momento em que o Senhor me tomou em seus braços, porque eu sabia que ia com o Senhor. Eu via que no meio desse redemoinho ia descendo lixo. Eu olhava aquele lixo e era escuro, e eu disse: Senhor, e isso que vai descendo, por que vai levando tanto lixo? O Senhor Jesus me disse: Olhe e veja. E de repente comecei a escutar. Eram gritos de seres humanos, gritavam horrendamente, e eu via um após outro, iam passando, desciam a uma grande velocidade, e eu dizia: O que é isso? Mulheres, jovens, velhos, adultos. Iam descendo. O Senhor me disse: São pessoas que vão chegando a este lugar. Filho, entra uns e entram outros. Alguns estão caminhando nas ruas, morrem e vêm. Outros estão no trabalho, morrem e vêm para cá. Alguns estão na igreja, morrem e vêm para cá. Milhões de pessoas vêm a este lugar. Neste momento vão entrando milhões de almas, neste lugar de tormento. Aqui estarão sepultados para sempre, suas vidas serão relembradas por eles, neste lugar para sempre, nunca mais poderão sair daqui. De repente chegamos e paramos no ar. Jesus deu um passo, e ali eram trevas intensas. Eu vi quando Jesus colocou seus pés sobre uma penha, e quando o Senhor colocou seus pés naquela penha, todo aquele lugar resplandeceu, aquele lugar se iluminou, e quando eu olhei era uma cova imensa. E uma galeria, de todas as paredes saíam sangue, como um barro espesso, e eu vi que um vapor subia, era o vapor de uma chama imensa. Começamos a caminhar, e no momento que começamos a caminhar eu pisei numa pedra, senti o calor da pedra em meus pés, e eu disse ao Senhor: Senhor, esta pedra está quente, sinto que me queimou. E o Senhor Jesus me disse: Paz. E no momento que me disse paz, eu comecei a subir com ele. Caminhávamos pelo ar como a 2 metros de altura, e começamos a entrar,
e a galeria ia se estendendo. Vi umas figuras que passaram a uma grande velocidade, e eu disse ao Senhor: Senhor, o que é isso? E me disse o Senhor: são os demônios. Os demônios se escondem de minha presença, não podem ficar perto de mim, eles não podem resistir à minha presença. Eles sabem quando eu venho a este lugar. Não é a única vez, não é a primeira pessoa que eu tenho trazido a este lugar. Eu sempre trago pessoas a este lugar, eles sempre vêm. Você não é o único que conhece esta realidade. Eu revelei a você, e revelarei a muitos durante todo o tempo que o homem estiver na terra. Me disse: vem, continue caminhando. E quando entramos completamente, chegamos a uma orelha. Havia um abismo imenso a uma grande profundidade. Havia trevas. Quando me virei para a esquerda, ouvi gritos. Os gritos eram fortes. Eram gritos horrendos. Eu não podia ver as pessoas dali. Estávamos muito alto, e eu olhei para a esquerda e vi uma rua ampla. Era um caminho amplo, e havia uma parede de pedra do lado esquerdo e pelo lado direito. Era altíssima. Nada podia escalar essa parede de pedra. E havia uma multidão de pessoas caminhando por este caminho. Estavam apertados, não cabia nada mais. Parecia como que algo os empurrava. E olhei e observei atrás. E ali iam caindo multidões de pessoas. Na parte de trás daquele lugar, caía multidões de pessoas. E eram tantas multidões de pessoas que caíam ali, que empurravam os que estavam adiante. Os da frente faziam força para não cair, mas chegava um momento que não podiam, e caíam no vazio. Eu via como eles desapareciam no meio daquelas trevas. O Senhor Jesus caminhou mais adiante e me disse: vem. Eu me aproximei do Senhor, e Ele me tomou nos braços. Ele me abraçou e me disse: vem, vamos descer. Começamos a descer e descer. De repente, no meio das trevas, se fez uma luz, e comecei a observar as pessoas que eu vi, com aquele aspecto. Eu nunca tinha visto aqui na Terra pessoas mais horrendas que eu havia visto em minha vida. Têm as órbitas, mas não têm olhos. Seus cabelos estão caindo. Algumas partes têm cabelo e em outra não têm. A pele ia derretendo. Eu pensei que as chamas saíam do chão, mas quando eu olhei para as pessoas, as chamas saíam do corpo delas. A chama saía de dentro delas e caminhava por todo o corpo. E as pessoas se viravam e se retorciam. Algumas corriam. Havia uma grande atividade no inferno. Ninguém sabia que o Senhor estava ali. Todos correndo e gritavam. Não havia uma alma que não gritava. Todos estavam em desespero. E eu vi aquela grande multidão que caía como gotas de água. Caíam naquele lugar, e iam se amontoando. E os que caíam saíam correndo. E eu dizia ao Senhor: Senhor, por que correm? O Senhor me disse: cada um deles busca uma saída, mas nunca a encontram. Eu via como eles corriam. Por todas as galerias, havia milhões e milhões de pessoas. Eram adultos, velhos, por seus rostos se via se eram jovens, adolescente, velhos que haviam falecido. E eu disse ao Senhor: Senhor, por que esta multidão? Por que tanta gente? O Senhor me disse: porque Satanás os enganou, e agora estão neste lugar. Jesus caminhou comigo em um lugar mais adiante. E me disse: este é o começo. Entramos numa parte que você viu. O inferno é como a figura de um homem. Assim é o inferno, filho. Entramos pelo pé direito. O Senhor me disse: quero que você passe por cada galeria onde há tormentos. Entramos mais adiante. Vi pessoas que gritavam. Vi uma mulher que golpeava seu rosto contra uma pedra. Aquela mulher gritava com tanta dor, que eu não entendia. Ela dizia: por quê? Por quê? Porque nunca acreditei em ti. E no momento que ela disse essa palavra, Jesus gritou com uma voz forte, que tremeu o inferno quando Jesus disse: estou aqui. E quando Jesus disse esta palavra, todo mundo olhou para cima. E uma luz iluminou ao redor do Senhor. Parecia que eu e o Senhor Jesus estávamos dentro de uma bola, como uma bola que nos protegia. Estávamos a uns 13 metros, e se montoaram uns em cima dos outros. Gritavam: Jesus! 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 Ajuda-nos aqui, por favor, tira-me, tira-me. Todos queriam que o Senhor os tirassem deste lugar. De repente eu comecei a chorar, e eu dizia ao Senhor: Senhor,
Por favor, Deus meu. E Jesus olhava como para o horizonte, ele não os observava. E eu dizia ao Senhor: Senhor, estão te chamando. Veja como te chamam. O Senhor me disse: Filho, quero que saibas que meus ouvidos estão fechados à oração deste lugar, já não posso ouvi-los mais. Eu havia escutado a oração deles quando estiveram na terra, mas nenhum deles clamaram a mim, e nenhum deles quiseram me ouvir. Eles ouviram a voz do mundo, eles ouviram a voz de Satanás, e suas almas vieram viver aqui para sempre. E de repente o Senhor me disse: Vamos. E desaparecemos. No dia 13. O Senhor veio novamente, e quando ele voltou ele me chamou. Eu caí, como um êxtase, e voltamos a aparecer. Já não tive a necessidade de sair do corpo e flutuar, mas imediatamente aparecemos na entrada do inferno. E o Senhor Jesus me disse: Eu quero que saibas porque as almas estão aqui. O inferno é um lugar de castigo, como eu te disse. E começamos a descer lentamente, e nas galerias corriam as pessoas, e algo me chamou a atenção, o grito de uma mulher que vinha correndo. Aqueles gritos faziam ecos, e ficavam mais fortes. E eu disse: Senhor, que é essa mulher? O Senhor me disse: Esse é o grito de uma mulher que viveu na terra em pecado. Em todo o tempo, eu dei meu amor por ela, mas em todo o tempo, ela desprezou. Desprezou minha presença, em todo o tempo me ignorou, chegou a me maldizer, filho, e agora sofre seu tormento. De repente olhei e ela apareceu em uma das galerias. Aquela mulher gritava, e um demônio imenso a perseguia. Quando pegavam a sacudiam e riam, e no meio das trevas no fundo aquela gargalhada estremeceu o inferno, e dizia: Assim é, sempre a maldade. Aquela mulher gritava forte. O grito daquela mulher entrava no meu juízo. Em um momento um demônio cravou ela na terra com uma lança, e o demônio começou a gritar para ela esta palavra: Prostituta. Prostituta. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, ela era uma prostituta. E o Senhor me disse: Filho, eu dei beleza para ela. O Senhor de repente fez um gesto, e com este gesto, apareceu uma tela. E na tela apareceu uma passarela, e apareceu uma mulher belíssima. Seus olhos eram azuis, uma mulher bela, elegante, vinha desfilando com um vestido de noiva, sorria para todos, muito bonito, um corpo lindo. Todos que estavam naquele lugar do desfile ficavam admirados com ela. Ela deu 2 voltas ali, e neste instante termina o desfile e todos vão felicitá-la. E todos os homens correram até ela, e no meio daqueles homens, um homem crente. E eu disse ao Senhor: Senhor, aquele homem que está ali tem rosto de evangélico. E o Senhor me disse: Ele é meu filho, eu enviei ele a este lugar. E ele tirou de uma pasta a Bíblia, e quando abriu a Bíblia, ele disse: Não vim te pedir autógrafo, tampouco vim te entrevistar, vim te entregar este papel. Deus me disse esta manhã, que viesse dizer-te que ele te ama. E no momento que ele deu para ela, o papel, e quando ela viu, ela disse: Você é estúpido. Que acontece com você? E ela rasgou o papel, e jogou na cara dele. E ela disse para ele: Eu te conheço no artístico, que é um homem de uma revista de prestígio, e tu pertence também a um programa de televisão muito famoso. Como um homem como tu se vai delirar com isso, rapaz? Tu não sabes que a religião do Evangelho é uma maldição. Se não fosse pela religião do Evangelho, viveríamos felizes neste mundo. Quando essa mulher disse essa palavra, ela mesma ouviu no inferno. Ela se ouviu, e se olhou, e começou a gritar: Não, Jesus, eu não volto a dizer isso. Eu te amo. E o demônio voltou a atormentá-la, e ela corria por todo aquele lugar, e o demônio perseguia. Os homens e mulheres que estavam naquele lugar gritavam com ela. O inferno era terror. E eu disse ao Senhor: Senhor Jesus, não, por favor, vamos embora daqui. E o Senhor Jesus disse: Vamos. Quando eu voltei a mim no meu quarto, comecei a chorar. Esse dia eu voltei a me confessar diante de Cristo. Nesse dia eu chorei. Ajoelhado eu disse: Senhor, perdoa meus pecados, eu não quero esse lugar. Nesse dia eu escutei a voz do Senhor dentro do meu coração que dizia:
Eu derramei meu sangue por ti, esse sangue te limpa. Seja limpo todo o seu caminho. Viva em paz e viva em santidade, e eu te darei a coroa da vida. No dia 14 o Senhor me levou e me mostrou as torturas no inferno. O Senhor me disse: quero que veja isso. De repente vi milhões de pessoas que caíam como um rio no inferno. Tinha um homem alto. O homem era musculoso, e ele chegou no inferno da mesma maneira de como estava na terra. Chegou com seu corpo normal. De repente apareceu no ar uma mão, e começou a se aproximar dele. Um dedo começou a tocar no peito dele e aquele dedo começou a encurtar-se. As unhas naquele dedo eram como ferro, e começou a escrever no seu peito. Aquele homem gritava, então aquele dedo se incrustava em seu peito. Ele começou a se consumir por dentro. De repente vi como sua pele começou a se apegar aos seus ossos. Vi como pedaços de carne caía. Vi como a chama começou a sair de dentro. De repente um pedaço de carne do seu estômago caiu. Pensei que eu ia ver os órgãos de dentro, mas não. O que vi foi seu esqueleto, e a fumaça se movia dentro dele. E eu disse ao Senhor: Senhor, o que é essa fumaça dentro do corpo desse homem? O Senhor me disse: é a alma dele. Isso que está se mexendo é a alma, e esse que está por fora é seu corpo de pecado. Assim como eu ressuscitei com um corpo glorificado da tumba, assim eu lhe dei um corpo de pecado. Ele sente dor nesse corpo. Aqueles continuam com seus 5 sentidos. Aquele homem gritava em muito tormento, e o dedo terminou de escrever. Então eu olhei e no seu peito estava escrito: estou aqui por ser fornicário. Assim como marcam o gado, assim ficou marcado a pele daquele homem. E então os demônios encostaram algo mais em seu peito. Eu olhei, e vi uma placa incrustada em sua pele que tinha o número 6, 6, 6. Quando eu vi esta placa em seu peito eu disse: Senhor, este é o número que tu me falasse. E o Senhor me disse: esse é o número da morte, este é o número deste lugar, este lugar se identifica por estes números, Satanás se identifica por estes números, na terra já está funcionando, os homens seguirão este número. E eu disse ao Senhor: na palavra diz que o número é na mão e na testa, porque aqui é no peito. Porque é o coração. Esse selo literalmente será na frente, literalmente na terra será na mão direita. Este será o selo do coração. Cada alma que aceitar, terá em seu coração o número da morte. Fomos a outra galeria, e eu via como os demônios torturavam as pessoas. Havia uma pessoa que estavam a pisoteando, havia uns que se golpeavam. Me disse o Senhor: estes que estão aí eram famílias, eles viveram na terra como família. Aqui no inferno eles se odeiam. De repente uma mulher gritava muito, e aquele dedo começou a se incrustar na pele dela e ela ficou seca. Os pedaços de carne caíam, seus cabelos caíam na terra, parte de sua cabeça ficou calva. Ela gritava, ela não tinha os olhos. E o Senhor me disse: ela não tem os olhos, mas ela pode enxergar, porque seu corpo se degradou. E foi escrito no peito dela, e dizia: estou aqui por ser prostituta. Cada pessoa ali era marcada. E eu disse ao Senhor: Senhor, por que lhes põe isso? O Senhor me disse: porque este era o pecado que mais praticavam na terra. Esse pecado marcou na terra, por isso esse pecado os representa. Neste lugar, cada um leva o nome de seu pecado. Por isso você no meu reino terá um nome que eu darei. É nome que meu Pai tem para vocês. É um nome novo, Filho. E não terá o nome do pecado, porque o limpei com meu sangue. E no dia 15, quando voltamos a este lugar, o Senhor me disse: eu quero que você saiba como uma alma vem para este lugar. De repente saímos deste lugar e fomos para uma parte da terra. Havia uma rodovia grande, subiam e desciam carros. E eu disse: Senhor, por que estamos aqui? E o Senhor me disse: vai saber o que irá acontecer. Isso que você vai ver vai acontecer literalmente, no mundo. Isto está escrito para hoje. A morte chega, filho. Os homens a ignoram, mas a morte bate na porta. Vai ver, observe. De repente vi um carro pequeno que vinha em grande velocidade. E quando olhei para trás vi um caminhão que vinha subindo, e vi como outro carro que vinha sair da pista. E esse carro pequeno foi de encontro ao caminhão. Quando esse carro pequeno bateu forte contra o caminhão,
Vi como uma mulher foi lançada pelo vidro e caiu adiante. O motorista morreu triturado no volante. O outro homem saiu pela parte de trás do carro para fora. O homem do caminhão foi lançado para fora e quando o caminhão voltou atropelou ele. Eu vi exatamente como as pessoas ficaram ali inerte. Eu comecei a ver o que eu havia visto no primeiro dia. Eu vi como eles pararam e olharam seus corpos ali, e olharam sua alma. Eles não entendiam, como tão pouco eu entendia. E aquela mulher começou a se olhar, e ela se tocava, e o homem do caminhão também se levantou e começou a caminhar. E o rapaz que morreu ali triturado, saiu e olhou seu corpo triturado, e dizia: como é isso? Porque estou ali. E começou a chamar as pessoas mas ninguém ouvia. A mulher começou a chamar as pessoas mas ninguém a ouvia. O rapaz que estava na parte de trás do carro se levantou surpreso e disse: agora entendo o que me dizia minha tia, o que me dizia minha família. E ele falou para os outros: vejam, nós estamos mortos. Assim me ensinaram, assim é a morte. Minha tia e minha família me falaram disso. Eles iam à igreja e me contavam isso. Eles não sabiam que estavam do outro lado no mundo espiritual, e uma trevas apareceu de trás deles, umas trevas imensas, aquela nuvem negra, e dentro da nuvem uma gargalhada. Aquela gargalhada novamente, começou a rir e a rir. Eles sentiram terror e pavor. Quando iam sair correndo, 4 figuras horrendas apareceram, pareciam vermes horríveis, e um dos demônios disse: venham com nós, tem que ir para o lugar onde irão viver daqui em diante. Nós enganamos vocês toda a sua vida, fizemos vocês acreditarem que o prazer e o amor ao mundo era bom, fizemos vocês acreditarem que o dinheiro era tudo, fizemos vocês viverem grandeza, agora vamos ao inferno. E um deles disse: mentira, quem é você? O inferno não existe, é mentira. Então aquele demônio soltou uma gargalhada e disse: claro que existe, agora vai ver, venha para que olhe. E os demônios a uma grande velocidade, os pegaram quando eles tentaram correr, estavam acorrentados pelos pés e pelas mãos, e os demônios começaram a descer até as trevas, e eles gritavam. E eu e Jesus aparecemos naquele lugar, onde caía aquela multidão, e caiu aquela mulher, e caíram aqueles outros homens, e nesse momento que caíram começaram a gritar: o que é isso? Não pode ser. E a cada um deles foram tomados, e colocados aquele título. A ela colocaram fornicária e prostituta, aos homens adúlteros e fornicários, e ali eles começaram a se golpear. A mulher começou a bater no homem. E o Senhor Jesus me disse: eles viviam em orgias, eles praticavam orgias. E neste lugar eles lembraram da maldade no seu coração, deixaram que suas vidas se fossem, e deixaram que a vida do prazer, profanação, chegasse ao seu coração. Agora estarão ali para sempre. Vi como a mulher começou a ser torturada. Levaram ela para outro lugar onde a torturaram. De repente eu vi algo. Quando levaram o homem do caminhão, ele vinha caminhando e os demônios o agarraram. Aquele homem estava confuso, e dizia: por quê? Por quê? Ele gritava, e de repente a mão veio e começou a marcar-lhe. Apareceu o letreiro que dizia: estou aqui por me achar bom. E quando eu vi o letreiro, eu disse ao Senhor: Senhor, e esse homem? E esse pecado o que é? O Senhor me disse: esse pecado é o pecado da conformidade. Ele acreditou por ser bom, poderia ir para meu reino. Ele acreditava que somente por ser bom teria um lugar no céu. Ele é um homem bom. Ele não tinha vícios. Ele amava a sua família. Eu chamei ele muitas vezes mas não me obedeceu. Eu chamava ele pelo nome mas ele não fez caso. Ele não acreditava em mim. Ele dizia que não existe este lugar, e que tudo era de Deus. E ele dizia que só por fazer o bem na terra, iria ao céu, mas agora está aqui. E aqui será seu tormento por viver equivocado toda a sua vida. Ele muitas vezes zombou dos que levavam minha palavra, e ele não aceitou, agora estará aqui. E aquele homem gritava: por favor, Senhor, eu quero que me fale. Todas aquelas pessoas que estavam em torturas ali gritavam. O Senhor Jesus me levou novamente para aquele recinto onde eu estava jejuando. E no momento que o Senhor estava me levando, então eu vi como dormi e despertei. Era dia 15. Jesus quis que eu descansasse,
Então o Senhor me mostrou uma visão, e me revelou uma mulher. A mulher era levada pelos demônios concorrentes, gritava. Aquela mulher era seca, sua pele se apegava aos seus ossos. Vi quando a colocaram dentro de uma fossa, vi quando cravaram uma lança em suas mãos e em seus pés, e aquela mulher gritava. Quando me aproximei e vi a placa, 6, 6, 6. E também mais abaixo dizia: Estou aqui por ser feiticeira. E eu disse: Senhor, esta mulher era feiticeira? O Senhor me disse: Sim, filho, esta mulher praticou muita maldade na terra. Satanás a enganou de muitas maneiras, fez ela acreditar que eu estava com ela, fez ela acreditar que era eu que lhe dava força, fez ela acreditar que eu estava de acordo com o que ela fazia. Ela adorava as imagens na terra, ela fazia todo tipo de maldade, e esta mulher agora está aqui. Ela tinha um altar que oferecia aos demônios, pensando que estava oferecendo a mim. Neste lugar ia muitas pessoas, para lhe pedir ajuda. Ela era atormentada e gritava, e os demônios riam. E o Senhor me disse: Quero que saiba, filho, que aqui na terra há muita idolatria. E nesse momento Jesus me levou a 5 montanhas e foi me falando, e me disse: Esta montanha está no Haiti. Me levou à terra do Haiti. E me disse o Senhor: Estamos nessa terra para que saibas toda a maldade que há aqui. Vi todo tipo de demônios. De dentro de uma imagem que estava em um altar, saíam demônios. O Senhor me disse: Atrás de cada imagem tem um demônio, e o povo não entende isso, filho. Este país do Haiti está em miséria. Este país vive em miséria. Eu vou trazer juízo sobre esta nação. E o Senhor me levou ao Equador, e ali há um monte onde fazem idolatria. E o Senhor me mostrou um lugar onde uns homens estavam fazendo idolatria. Os demônios passeavam no meio deles e eles não viam. Eram horrendos. Todos que estavam ali estavam possuídos de demônios. Naquele lugar estavam acendendo velas para as imagens. E o Senhor me disse: Vamos a outro lugar. E me levou à Bolívia, e me disse: Aqui também há idolatria, o símbolo da maldade. A maldade está no governo, está em todo lugar. E me disse: Vem, vamos a outro lugar. E me trouxe para a Venezuela, e me disse: Aqui também, filho. E me levou a um lugar. E me disse: Quero que veja o que vai acontecer em um lugar. Eles não saberão que estamos aqui. E chegamos a uma cova, parecia com o inferno. Nós estávamos acima no ar e víamos dentro da cova, e havia um altar e uma chama, e havia ali uma cama de pedra toda ensanguentada. Entraram ali 16 pessoas, e por último entrou uma mulher que tinha um manto negro, encapuzada, e entrou com uma criança. A menina chorava bastante, era uma bebezinha de alguns meses. Pequena e inocente, trouxeram e colocaram em cima daquela mesa. As pessoas começaram a rodear em frente daquela mesa, e da chama eu ouvi aquela gargalhada, e uma sombra apareceu atrás daquela chama, e disse: Comecem o sacrifício. De repente o homem que tinha uma capa vermelha e um cinto negro, começou a estuprar aquele bebê. Eu comecei a chorar e disse ao Senhor: Senhor, por quê? E o Senhor me disse: Filho, eu sei que o corpo dói, eu sei que no corpo há dor, mas o que mais me dá alegria é quando a alma de uma criança ou de um homem vem ao meu reino. Eu via como aquele bebê chorava de dor, e o homem estuprou o bebê, e o bebê morreu. Eu vi quando naquele momento aquele homem pegou uma adaga, e cravou no peito da bebezinha, e fez uma abertura em cruz, e meteu a mão dentro daquela abertura e tirou o coração dela. Uma figura saiu daquela menina e parou na nossa frente. Era muito linda e ela olhava com alegria para o Senhor. O Senhor se aproximou dela, e deu um beijo no rosto da menina. 2 anjos apareceram naquele lugar, e a menina começou a subir com os anjos, e o Senhor me disse: Ela morará comigo para sempre no meu reino. E eu vi que eles ofereceram o corpo daquela menina nas chamas, e apareceram todo tipo de demônios, e começaram a dizer maldições contra Deus. E o Senhor me disse: Vamos. Eu chorei muito naquele dia. Quando o Senhor me levou para meu corpo, passei a noite chorando. E o Senhor me levou ao Peru também, e me mostrou todos os tipos de sacrifícios que se fazia ali, com animais, crianças, homens, anciãos.
E o Senhor me levou novamente ao inferno e me disse: esta é a última vez que te trago aqui. De repente aparecemos ali, em uma entrada semelhante à primeira, era grande e no final havia uma porta de bronze. E eu disse ao Senhor: Senhor, parece com a entrada, onde está o trono de Satanás? E o Senhor me disse: sim, se parece, mas não é. Entre e se aproxime. Eu comecei a caminhar, Jesus vinha atrás de mim, eu senti as suas mãos colocadas em meus ombros, e de repente a porta que estava ali se abriu, e em cima estava escrito como em pedras de fogo: o lugar dos infiéis. E mais embaixo dizia: os desviados. O Senhor me disse: aqui estão os infiéis, aqui estão muitos que estiveram em minha igreja, aqui estão muitos que adoraram meu nome, aqui estão muitos que diziam que me amavam, iam à igreja, liam a Bíblia, falavam de mim, diziam que eram crente, mas eles não se deram conta que os via. Nada na terra é oculto para mim, todas as coisas estão desnudas ante minha presença, não há nada que não seja revelado aos meus olhos estão em todos os lugares, eu sou onipresente. E quando entrei eles estavam em tormentos, similar às outras almas dali, sua pele pegada a seus ossos, eram horrendos, gritavam em tormentos, eles não sabiam que Jesus estava ali. Vi um homem que tinha a Bíblia na mão, ele procurava na Bíblia mas não encontrava, e dizia: onde está? Onde está? E o Senhor me disse: ele busca em minha palavra, um texto que lhe dê esperança de sair deste lugar, mas não há. O único texto que o livra deste lugar, o único que o livra deste lugar, sou eu. Filho. Minha palavra diz em João 14,6, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Este homem ouviu isso, ele não entendeu, ele pensou por estar no meu caminho já era salvo. Há muitos que têm sido enganados com falsas doutrinas, e estão vivendo um evangelho diferente. Não existe outro evangelho. Eu não preguei um evangelho diferente. Eu preguei um evangelho de salvação, um evangelho de santidade. Quem vive em santidade não entrará neste lugar. Eu recuso todo aquele que tem vaidade. Eu recuso tudo o que é orgulho. Eu recuso todo aquele que tem maldade em seu coração. Eu não posso aceitá-lo. Eu removo e recuso todo aquele que obra o engano. E eles gritavam ali, e o Senhor disse naquele lugar: aqui estou. E quando ele falou, todos gritaram, não houve alma que não gritasse, todos começaram a dizer: Jesus. Jesus, agora sim, te servirei, por favor me tira daqui. Nenhum deles o Senhor escutou, o Senhor caminhava e não os ouvia. Houve uma mulher que correu diante de nós, ela se ajoelhou, e atrás dela vinham outras, elas gritavam, as chamas saíam de seus corpos, e consumiam eles. Eles gritavam, eu via carne queimada, carne podre, pedaços de carne caíam. E uma mulher dizia: eu te amo, Jesus. E o Senhor dizia: mentirosa. Nenhum no inferno escapará, vermes serão sua cama, e vermes te cobrirão, e o tormento será, de séculos em séculos. E todos ali estavam cheios de vermes. O Senhor me disse: assim minha palavra diz, onde o bicho não morre, e o fogo nunca se apaga, este lugar é assim. E o Senhor me disse: vem, hoje é o último dia que você vem aqui. E o Senhor me disse: quero que você saiba que este lugar está próximo ao lago de fogo. Nós aproximamos de outro lugar e vi um lago grande, e o Senhor me disse: este é o lago de fogo, eles estão próximos do lago de fogo. Os primeiros que serão lançados no lago de fogo, serão os infiéis, eles foram infiéis. E quando começamos a sair daquele lugar, um homem veio correndo, e se ajoelhou, e disse: Jesus, por favor, um minuto, me tire daqui um minuto. Eu não sei o que sente um evangélico. Senhor, um minuto no corpo de um evangélico, eu não te peço mais. E o Senhor disse: todos me pedem isso, porque um minuto, para eles, é uma eternidade. Um minuto aqui, é mais que um século. Um minuto aqui são muitos anos para eles. Diga ao meu povo que se são capazes de dar um minuto a uma alma, para que eles entrem no seu corpo, e você venha ocupar o lugar dele no inferno. E o Senhor disse para aquele homem: já basta, seu tormento será eterno. Aquele homem caiu em dor.
E nós desaparecemos daquele lugar. E voltei para o recinto. No outro dia, eu estava ali orando, e de repente o Senhor abriu meus olhos e me deu uma visão. E de repente cheguei em uma casa grande, uma casa imensa. E fora da casa dizia: Igreja. E eu disse: Senhor, e essa igreja? O Senhor me disse: essa é a igreja que representa a minha igreja na terra. Eu quero que olhe, lá dentro. E no momento que eu entrei e olhei, havia um homem que estava ali parado ensinando. Tinha como postura de um pastor, caminhava com a Bíblia na mão, e aquele homem ensinava com tanto desejo. Atrás daquele homem eu vi um anjo imenso. Aquele anjo estava com um copo cheio de azeite, e aquele homem se alegrava com a palavra que dizia. E quando eu olhei, havia poucos irmãos com atenção. Só havia poucos irmãos prestando atenção. Os demais estavam ocupados. O Senhor me mostrou o pensamento de todos eles. Uns pensavam em jogar, outros pensavam em dinheiro. Havia gente pensando em maldade. Havia gente ali esperando a hora de terminar o culto. O Senhor me disse: assim estão todos. E de repente o Senhor me levou a outro lugar. E o Senhor me disse: assim está minha igreja. Vi muita gente deitada no chão. Estavam deitados sobre colchões. Todos dormiam e estavam deitados. E todos tinham a Bíblia do lado. E o Senhor me disse: esta é minha igreja dorme. O Senhor me disse: ora por minha igreja. Eu orei nesse dia, quase toda a noite pela igreja. E no outro dia o Senhor apareceu e me disse: vamos. Subimos ao céu. E tinha 2 anjos lindos ali, com 2 anjos pequenos lindos. E o Senhor me disse: vou te mostrar onde você vai viver para sempre. Tu me busca, tu me honra e eu te darei a coroa. E de repente uma nuvem apareceu, e a nuvem começou a subir com nós. O Senhor ia comigo. Vi as estrelas, elas começaram a crescer e viraram bolas de fogo. E eu disse ao Senhor: Senhor, e essas bolas imensas? O Senhor me disse: são as estrelas que você viu na terra. Todos se maravilham com a criação. Mas não se maravilham comigo. Eu fiz a criação com minha mão. Tudo isso eu fiz. Não é somente uma, mas são milhares incontáveis, como a areia do mar. E neste momento chegamos até outro céu, e Jesus me disse: este é o segundo céu. Continuamos subindo, e começamos a nos aproximar de onde tinha um esplendor, e apareceram umas nuvens brancas. Eu comecei a ouvir um cântico, e eu disse: Senhor, que cântico lindo é esse? E o Senhor me disse: estamos chegando, filho, estamos nos aproximando do paraíso. E eu disse: Senhor, esse sol não me deixa ver. O Senhor me disse: filho, não é o sol está mais abaixo. Essa luz é meu Pai, a glória dele ilumina este lugar. E havia umas flores formosas ali. Eu nunca tinha visto umas flores como estas. Elas tinham, como uma espécie de ouro, e de repente vi anjos que tinham instrumentos, e cantavam uma canção que eu queria escutar. Aquela canção transmitia paz. Quando estava ali, eu olhei para a terra dali, e era amarela, e eu dizia ao Senhor: Senhor, por que a terra aqui está amarela? E o Senhor me disse: filho, não é terra, é ouro, toque. E eu peguei, e quando correu em minha mão, eu me dei conta que era ouro, ouro em pó. O Senhor me disse: filho, aqui não há nada da terra, minha palavra não mente. As ruas aqui são de ouro, caminha, filho. E eu me alegrava, porque eu ia caminhando sobre ouro. E quando eu levantei meu rosto, eu vi uma mansão, e aquela mansão resplandecia, era um resplendor imenso. E quando me aproximei, notei que a parede era feita de puras pedras preciosas. Jesus me disse: meu Pai fez este reino para seus filhos. E haviam pedras preciosas de todos os tipos, incrustados na parede. Era uma cidade de ouro, que resplandecia, e havia um cântico ali, que me fazia quebrantar. E de repente a porta se abriu, e eu vi milhares de anjos. E eles disseram: bem-vindo, Cordeiro de Deus. E eu vi quando eles se inclinaram, e eu corri para entrar ali dentro. E de repente o Senhor se colocou na minha frente, e me disse: eu permito que olhes, mas não podes entrar. Eu vi ali um rio imenso e amplo,
e que aquele rio era cristalino, parecia que era diamante, e dentro do rio havia peixes que brilhavam como ouro. E eu disse: Senhor, os peixes brilham. E o Senhor me disse: Este é meu reino celestial. E vi ali todo tipo de árvore. E vi uma árvore que estava no meio e brilhava. E o Senhor me disse: Esta aqui, esta ali, e a árvore da vida. Essa árvore, que eu mandei, que Adão e Eva não provassem, mas agora eles estão aqui, eles se humilharam depois, e eu fiz o sacrifício para perdoá-los, e os trouxe a este lugar. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero vê-los. E o Senhor me disse: Filho, tu estarás aqui, tu viverás aqui, sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. E nesse momento eu dizia ao Senhor que queria entrar ali. E o Senhor me disse: Vem e vê. Eu cheguei a um portão, e comecei a olhar do meu lado esquerdo, e vi uma expansão que se estendia, e havia umas mesas, e as mesas eram de ouro, tudo era de ouro. Haviam em cima das mesas adornos que eu nunca havia visto, e havia pratos nas mesas. E no céu havia uma grande atividade. Dentro do céu, os anjos caminhavam para lá e para cá, e eu disse ao Senhor: O que eles fazem? O Senhor me disse: Estão preparando o momento. Aqui iremos celebrar as bodas do Cordeiro, você e a igreja se casarão comigo. Aqui irão provar o que diz em minha palavra, que não beberia mais do fruto da vide, até que provasse aqui no reino de meu Pai. Vocês tomarão aqui comigo. Eu e meu Pai sentaremos na mesa com vocês, vocês serão os convidados, eu me casarei com minha esposa amada. Diga à minha igreja que eu a amo, diga que eu anelo por esse dia, quando junto ao meu Pai celebraremos o compromisso de viver eternamente, neste lugar. Diga a eles que vivam sem manchas, e sem rugas, ninguém que tem pecado terá lugar em minha mesa. E eu tentava olhar mais adiante, mas não podia ver, e eu disse ao Senhor: Senhor, por que não posso ver ali? E o Senhor disse: É a glória do meu Pai que está neste lugar, aí está o trono, meu Pai não está no trono. Meu Pai se levantou, porque só falta poucos segundos, eles e os anjos das trombetas, só estão esperando que meu Pai levante a mão. Quando meu Pai levantar a mão, então eles tocarão a trombeta, e eu irei à terra, filho, e se cumprirá o que diz em minha palavra em 1 de Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E todos serão ressuscitados em um corpo glorioso, e vocês que estão na terra serão arrebatados num abrir e fechar de olhos. Isto está em minha palavra, filho, pregue isso no mundo. Não precisa pregar tantas coisas. O homem prega tantas coisas, mas esta é minha doutrina primordial. Diga que há um reino. Diga que se levantarão da tumba os mortos. Diga que haverá um arrebatamento. Diga ao mundo que eu lhes levarei ao meu reino. Diga que eu morri na cruz por eles. Esta é toda a minha verdade. Vocês receberão as coroas e um vestido celestial. Os que já morreram descerão e receberão um corpo glorioso, e voltarão com vocês para o reino celestial. E fomos para outro lugar onde tinha uma porta pequena, onde havia um anjo, e ele prestou reverência e disse: Bem-vindo, Cordeiro de Deus. Então vi anjos pequeninos, ali muito bonitos, e eles brincavam como crianças. E eu disse ao Senhor: Senhor, e estes anjinhos? E o Senhor me disse: Eles são crianças que as mães na terra abortaram. Aqui são anjos, mas quando minha igreja vier, todos serão iguais, não haverá crianças, nem idosos, todos serão iguais. Aquelas crianças passavam próximo de nós, e cantavam um cântico que me dava alegria. Uma criança passou perto de mim. E seu rosto era muito belo, seus olhos azuis, seu rosto é resplandecente, e todos tinham uma coroinha pequena, em cima de sua cabeça. Então entramos em um jardim, e vi uma mulher que estava vestida com um manto, de diamante de cristal, e o Senhor me disse: Esta é uma alma que morreu na terra, me servindo, ela me serviu em toda a sua vida. E quando eu me aproximei dela, ela era muito formosa, não existe essa beleza na terra, e eu disse ao Senhor: Senhor, ela é muito bela. E o Senhor me disse: Veja como ela me serviu na terra.
E de repente começamos a ver a vida dela. E apareceu uma senhora de idade, que não tinha nenhum fio preto, todos seus cabelos estavam brancos, e ela estava enrugada, e eu vi que ela andava, com uma Bíblia embaixo do braço. Ia subindo umas escadas, eu vi que ela entrava em um hospital. E ali entrou em um quarto, e começou a pregar um jovem, e no momento que ela começou a pregar para aquele jovem, começou a chorar. Me disse o Senhor. Ela chorava pelas almas, e quando ela pregava com meu coração. Eu me agradava ouvi-la pregar, porque falava com todo o amor que eu coloquei no coração dela. Ela era minha imagem na terra. Ela era toda para mim. Ela teve dor e tristeza, mas nunca se esquivou. Viveu para me amar, viveu para me servir. Morreu na idade de 79 anos, morreu anciã, mas me serviu. Aí ela estava perto de vir se encontrar comigo e ela não sabia. Veja como ela prega para o jovem. O jovem começa a chorar. E o jovem se entregou ao Senhor. E ela falou para o jovem: Jovem, o Senhor te ama. Tu não sabes o que tem feito. O Senhor vai te receber nos braços. Se você partir desta terra, tu estarás nos braços do Senhor. Ela se ajoelhou na cama do jovem para orar. E no mesmo momento que ela se ajoelhou, eu vi como a alma do jovem saiu do corpo. O jovem acabara de morrer e ela não sabia. E nesse momento a alma saiu do corpo. E o jovem que estava deitado na cama, apareceu ao lado da cama. Ele apareceu ali muito belo, com um rosto brilhante como o do anjo que eu vi. Seu cabelo parecia de ouro. E de repente 2 anjos apareceram e o tomaram pela mão e o levaram. Uma nuvem o levou dali, e o jovem subiu contente sorrindo. E o Senhor disse: Ela entregou muitas almas a mim, e as almas estão em meu reino também. Ela tem muitos galardões. E logo diante do trono de meu Pai, cada um receberá seu galardão, conforme me serviram na terra. Vem, filho, quero que veja. E caminhamos por outro lugar. E entramos por outra porta, e ali havia anjos, e ali dentro havia coroas, coroas grandes e pequenas, brilhavam e tinham diamantes, tinham ouro, eram coroas lindas, e eu disse ao Senhor: Senhor, isso? O Senhor me disse: São as coroas, filho. Há muitos que têm dito que são coroas de autoridade, que é simbolismo. Mas não, filho, tu terás uma coroa. Aqui está a tua coroa. E eu disse: Senhor, eu quero vê-la. O Senhor me disse: Não, filho, não pode ver, retém o que tem para que ninguém tome tua coroa. E eu disse: Senhor, sim, eu serei fiel, eu irei te servir. E quando é hora? O Senhor me disse: Diga ao meu povo que falta poucos segundos, meu Pai dará a ordem. Quando ele levantar a mão, soará a trombeta, e na terra haverá dor e tristeza, quando desapareceram milhões de pessoas, que serão filhos meus, e virão a este lugar. Diga ao meu povo que se aperceba, e que se prepare. Diga ao meu povo que não olhe tanto para o mundo, diga que olhem para o reino. Diga-lhes que eles têm uma coroa. Digo que tens visto, venha. Você tem que ir. Eu tenho algo para te dizer, seles esta palavra em teu coração. Não diga até o momento que ela for revelada. Guarde estas palavras desta profecia. Todos os que ouviram, guardem em teus corações. O Senhor me disse: Tem que ir, Samuel, é hora. Então eu fiquei triste. Eu disse: Senhor, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Eu me atirei em seus pés. E o Senhor me disse: Não, filho, não poderás ficar aqui. Te revelei esta palavra, porque tem gente na terra que necessita escutá-la. Aquele que acreditar em você, que crê no meu nome, virá a este lugar. Terá minhas bondades neste lugar, verá a recompensa que eu lhe darei, viverá neste lugar eternamente, neste lugar de alegria. Aqui terá paz, aqui não haverá pranto. Isto está em minha palavra. Examina a minha palavra, examina a palavra que eu tenho dito. Os que não acreditarem, sofrerão o tormento e dor. As dores irão consumi-los naquele lugar. Eles viverão em tormento eternamente. Não haverá descanso, nenhum deles terá paz, porque desobedeceram minha ordem, se revolveram em seu pensamento, porque não aceitaram minha palavra. Não importa se não acreditarem em você, não importa se te chamarem de louco. Eu estarei com você em todo momento,
eu saberei quem crê, e quem não crê, eu saberei quem me aceita de verdade, e não me aceita. Filho, comente e pregue, onde vai onde fores, não importa, filho, eu estarei contigo. E eu ia começar a caminhar, e o Senhor me pegou no braço. Ele não me carregou em nenhum momento, em que me apareceu, e nesse momento me carregou como uma criança, e eu encostei minha orelha no seu peito, e nesse momento comecei a ouvir o coração do Senhor. O coração dele batia como um humano, e eu comecei a escutar, e a batida do seu coração parecia como uma canção, entrava dentro de minha alma. E eu disse: Senhor, onde vamos? E o Senhor me disse: vamos para a terra. 2 anjos apareceram, e começaram a descer com nós, a uma grande velocidade. Logo aparecemos no recinto. Quando eu olhei, eu vi meu corpo ali, eu não queria entrar. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu não quero entrar nesse corpo. E o Senhor me disse: esse corpo te aborrece, porque você viu o meu reino. Eu vim daquela gloriosa glória celeste. E eu via meu corpo tão humano. Via meu corpo tão asqueroso, que eu não queria entrar. Eu disse: Senhor, eu não quero entrar. E o Senhor me disse: tem que entrar, todos obedientes entrarão em meu reino. E eu disse: sim, Senhor, eu obedeço, por causa das almas eu entrarei, mas nunca me deixes. E o Senhor me disse: todos os dias estarei contigo, até o fim. Não des mais, filho, não te detenhas, leve minha palavra em todo lugar, te levarei em outros lugares, você voará para outros continentes, irás a outras nações, e levarei meu testemunho, através de ti, esta palavra chegará aos corações. Quando entrei no meu corpo, era dia 21, o único dia que o Senhor me levou ao céu. O resto daqueles dias eu passei chorando. Estes dias foram dias de recordações, até que chegou o dia 25, eu entreguei. Hoje você é privilegiado, amigo. Hoje você é privilegiado, você que está me ouvindo através deste vídeo. Hoje você tem uma verdade, e você decide se vai ignorá-la ou aceitá-la. Mas deixe-me dizer que se você ignorá-la, sofrerá o tormento dessas almas. Deixe-me dizer que se você aceitar, viverá para sempre no lugar precioso que Deus tem no seu reino. Terá o gozo das almas, que viverão com Cristo. Viverá neste lugar de paz. O inferno é mais real que você mesmo, e o céu também. Hoje é o dia que você pode aceitar Jesus Cristo. Amém. Vem me curar, estende a sua mão, com o seu poder me transformar. Jesus, 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 Jesus. Cura da alma,
aqui pra te restituir aquilo que o inimigo roubou, a vergonha que você passou, a injúria, a falsidade, a humilhação, o choro do seu coração. Ele tudo vê, ele tudo vê. Restaura, Senhor, faz os meus sonhos renascerem. O Senhor restituirá 7 vezes mais e entregará todos os bens de minha casa. Restituirá, restituirá. Eu creio, Senhor, em Tua palavra, que o Senhor é poderoso para restituir, para restaurar, reverter qualquer situação. A injúria, a falsidade, a humilhação, o choro do seu coração. Ele tudo vê, ele tudo vê. Restaura, Senhor, faz os meus sonhos renascerem. O Senhor restituirá 7 vezes mais e entregará todos os bens de minha casa. Restituirá, restituirá. Eu creio, unção de restituição é liberada sobre ti. Abra o seu coração, peça com fé restauração, restituição, restituição, restituir, 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 ó Deus, ó Deus.